A partir de agora está no ar programa Acima do Dever. O melhor em entrevistas exclusivas, personagens inspiradoras, histórias que transformam. Programa Acima do Dever. Apresentação: Inspetor Márcio Silva. Bonito esse anel. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, né, dentro do nosso podcast Acima do Dever. Dessa vez a gente vai trazer um tema aí bastante importante para a sociedade, tá? Para algumas famílias, assim, é absurdo, né? A importância desse assunto. E é um assunto realmente mais denso, né? Eu posso até defini-lo dessa forma assim, mas de qualquer forma é um assunto que nós temos que falar e que quanto mais a gente fala, né, acho que mais fácil fica para a gente trabalhar essas questões, tá? O nosso convidado era o Bruno, mas ele teve alguns problemas pessoais, ele não conseguiu comparecer, mas temos aqui no nosso estúdio nosso amigo Maurício Júnior. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, estar com o Márcio aqui, participar desse podcast, esse tema super importante aí. Beleza, Maurício. Explica um pouquinho, né? Só em linhas gerais, assim, para o pessoal poder entender, né, o nosso tema. Com o que você trabalha? Marcião, hoje a gente trabalha com casas de recuperação, né? Clínica de reabilitação, onde a pessoa passa ali um período internada para estar se recuperando com apoio de profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, toda uma equipe, né? Para que ela possa aí sair dessa situação, né? Do vício, tudo, né? São duas casas que a gente tem hoje em Cotia, né? E é o trabalho aí que a gente faz. Beleza. Esse trabalho é um trabalho bastante importante e, ao mesmo tempo, muito desgastante, né? Eu acredito, assim, pelo pouco que a gente conhece, e eu falo pouco que a gente conhece porque é um assunto muito complicado, as pessoas, às vezes, evitam falar. Sim. Né? Então, de tão importante, é um assunto de tamanha força que consegue destruir famílias, né? As pessoas normalmente evitam falar, é como se aquilo ali fosse realmente algo leproso, né? É um assunto que você evita até comentário, são coisas assim muito graves, mas precisam ser enfrentadas, né? E isso tem muita relação, né? Esse tipo de assunto tem muita relação com um mal que assola a nossa sociedade, que é a invasão das drogas, né? As pessoas, elas são captadas, né? Por esses vícios, e elas acabam destruindo a sociedade. Elas acabam destruindo as próprias vidas, as suas famílias e, por consequência, toda a sociedade. Então, é um assunto realmente, pessoal, bastante delicado, né? Importante. E o Maurício vai trazer para a gente aqui, né? Vai destrinchar ao longo aqui do nosso programa, um pouquinho dessa vivência que ele tem nisso, né? Esses enfrentamentos que ele teve durante toda a vida dele, e até para a gente poder entender o que é estar nisso, né? Maurício, vamos começar para o público poder te conhecer como pessoa, tá bom? Como é que foi sua infância? Foi conturbada? Foi tranquila? Como é que você define? Meus pais são muito, muito novos, né? Minha mãe, ela engravidou de mim, ela tinha 14 anos. Meu pai tinha 16. Nossa. Então, assim, jovens, né, cara? E a minha mãe, eu nasci em Atibaia, né? Minha mãe morava em Atibaia, meu pai em São Paulo. Então, eles eram novos, acabou engravidando, né? Passou um tempo, meu pai foi lá, me buscou, assumiu e tal, né? E eu tenho mais 2 irmãos, eu sou o mais velho, né? E, cara, é muito cultural esse negócio de bebida, né? Então, na minha família, pai, meu tio, até avô, numa época, um período bebia. Meu pai bebia bastante,
né? Até hoje bebe, teve um infarto cedo, por alguns motivos aí acabou vindo a separação da minha mãe, ali eu já tava próximo aos meus 17 anos, né, cara, e quando você bebe, né, em excesso, as coisas acaba acontecendo a ausência, né, de estar presente. Graças a Deus nunca me faltou nada, né? Meu pai nunca deixou faltar nada, né? Meus avós paternos ali ajudaram bastante, né? Nessa parte de financeira, de criação, mas existia essa ausência, né? Da figura do pai ali, né, cara? E não que justifique tudo que vem depois, né? Porque senão, se cada um tivesse um problema assim, tudo não ia ter bebida, não ia ter droga para todo mundo. Exato. Mas cada um ali usa uma válvula de escape, né? E aí com 16 para 17 anos foi quando eu comecei a beber, foi quando eu fui conhecendo as drogas, né, cara? E aí daí para frente é só para trás. Complicado, né? E você, quando criança, antes de começar, né, dar esses passos lá, quais eram os seus sonhos? Os seus sonhos batem com o que aconteceu depois, aonde você está hoje, ou alguma coisa ficou para trás? Ah, cara, por muito tempo eu fiquei pensando e me culpando por que eu tava passando tudo aquilo, né? Eu era um menino sonhador, né, cara? Aquele sonho de ser um piloto de Fórmula 1, de jogar bola, sabe, cara? Quando criança, né? Coisa de criança coisa de mesmo, criança. né? E foi tudo, assim, quando a gente vai crescendo, vai tudo sendo destruído. E eu perguntava, né? Pô, por que eu tô passando por isso? Pra quê? Por que eu tô merecendo esse castigo? Mas hoje eu vejo que eu tava sendo preparado naquele momento pra me chegar onde eu tô hoje. Porque muita coisa que eu passei eu tive que ser forte. Eu tive que aguentar, né? Eu tive que passar. Algumas situações que eu mesmo me coloquei, mas que eu aprendi. Eu tive que resolver aquele problema, né? Pra hoje eu estar na situação de poder ajudar as pessoas, de ter passado essa experiência, de ter vivido isso na pele, né, cara? Então aconteceu diversas situações aí, essa vida é muito complicada, você sabe, Sim. que me prepararam, que hoje eu vejo que eu deveria estar onde eu realmente estou, que eu passei o que eu tinha que passar para me chegar aqui, Sim. né? E lembranças felizes do tempo de criança? Ah, a gente tem, né, cara? Eu lembro, assim, eu brincando com meus irmãos, né? Era uma família feliz, tranquila. A gente ia pro interior lá, às vezes ia pra praia, alguns momentos, né? Minha mãe ficava bastante com a gente. Porra, quando chovia, minha mãe falava, vou fazer bolinho de chuva. Porque choveu. Ô, delícia, a né? gente falava, ô mãe, choveu? Você vai fazer bolinho de chuva hoje? Sabe, cara, aquelas coisas assim, que era bacana. Eu me recordo, assim, né? Com algumas situações que eram ali estragadas ali em momentos de família por causa do abuso de álcool, né? Sim, mas desde pequeno, desde que você se do próprio entendia. pessoal, assim, que você via que, porra, meu pai bebeu ali, brigou e, pô, acabou com o Natal. Porra, então isso daí foi uma coisa que... Marcou, né? E você vê como é que é. Eu cresci vendo tudo isso, né? Eu vi que não era certo, que não deveria fazer. E eu fui fazer tudo isso. Copiou todos os passos. Você acaba copiando porque você é o exemplo. É a referência, né? Eu hoje, com meu filho, meu filho tem 2 anos e meio, ele me imita em tudo. Sim. Ele quer fazer o que eu faço. Eu chego em casa, eu tiro o tênis, ele tira o tênis dele. Eu faço assim com o braço, ele faz assim com o braço. Ele copia tudo, só a referência. Então ele vai copiar o bom e vai copiar o ruim. Sim. Então é importante, né? Esse é um recado importante, pessoal, para o pessoal que está nos assistindo. O exemplo, né? O exemplo, ele é muito importante. O exemplo dentro de casa, ele define toda uma vida. Então é importante realmente a gente se cuidar, até o jeito de falar, né? Os hábitos, né? Se você bebe, se você fuma, se você não quer que o seu filho siga essa vida, né?
uma vida que, de repente, as coisas acontecem, você erra no caminho, é normal. Todos nós somos seres humanos, não temos hipócritas aqui falando que ninguém erra. Todos nós erramos. Só que a diferença está na capacidade de se recuperar desses erros e não repeti-los. Então, a gente tem tempo, a nossa vida é longa, a gente tem tempo de errar, corrigir e dar continuidade à nossa vida. Então, os exemplos de dentro de casa, eles são muito importantes. A família tem um papel muito importante no que vai acontecer lá no futuro. E, às vezes, um detalhe bem pequenininho, que para a gente, às vezes, pode parecer despercebido, é uma coisa rotineira, normal, isso fica incutido na cabeça da criança e a criança, depois, ela começa a repetir todos aqueles passos lá, mesmo sem saber o porquê. Né? Às vezes até inconscientemente ela começa a fazer e repetir aqueles hábitos que são... E aí é um sofrimento duplo, né? Os pais sofrem porque vê os filhos daquele jeito e às vezes já sabem que foi por culpa deles que a criança viu aquele exemplo. E aí foi isso aí em tudo. As crianças realmente são o nosso futuro e a gente tem que cuidar muito bem do nosso futuro. Muito bem, eu me preocupo muito hoje com isso, com a relação que eu tenho com meu filho, né? A minha esposa tá grávida, tá vindo mais um, assim... Pô, aí sim, hein? Aumentando a família, hein? Agora não tem nem tempo de pensar em outra coisa, só nisso. Agora o trabalho tá... Vai ser dobrado, literalmente. Vai ser dobrado. Mas, assim, tá presente com meu filho, né? É mostrar pra ele já desde pequenininho o que é certo, o que é errado, porque eu já percebi, ele vai copiar tudo, né? Ele vai me copiar, por um tempo eu vou ser o herói dele, tudo é papai, é o papai, e agora que a gente tem que criar esse vínculo. Exato. Né? Graças a Deus eu tô bem, eu tô limpo há 3 anos, né? Eu vou fazer agora 3 anos, né? Que eu nunca mais usei nenhuma substância, álcool, droga, nada. E no momento certo, né, que eu consigo passar isso pro meu filho, eu consigo enxergar todos os erros que eu cometi, né, porque a gente errar é humano, agora persistir já é burrice, né? Já é burrice, né? Você percebendo que já tá errado, então você continuar insistindo. A gente fala, igual você falou, você pode corrigir, você vai errar, né, mas, pô, vou persistir no mesmo erro? Não. Exato. Eu já aprendi com aquele erro, então agora a gente vai seguir de forma diferente. Posso errar em outras coisas. Sim, mas não na mesma. Nas mesmas. Não na mesma e nem do mesmo jeito, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse período meio sombrio da sua vida. Você começou a se viciar com quantos anos? Márcio, eu tinha aí de viciar mesmo. De você, quando você começou a perceber, assim, que você estava entrando por um caminho que você já não conseguia viver mais sem aquilo. Um exemplo, você citou o caso da bebida, por exemplo. Uma noção, eu já lidei com pessoas que tinham problemas de bebida, e é interessante porque, assim, a pessoa ela pode estar em qualquer lugar, mas aí ela vai sentir aquela vontade de fazer. Isso aí eu entendo, né, eu interpreto como o princípio da perda de controle. Sim. Aí é quando muda, né, a balança começa a pender para o lado do vício e não sua, né? Você consegue lembrar em que momento foi isso ou é meio nebuloso? Acho que assim, foi uma coisa muito... Você começa com o uso recreativo. Você acha que você tem o controle, você acha que está dominando, você começa com o uso recreativo. Você bebe, você fica feliz, você perde a vergonha. No começo é assim. Depois você vai lá, vai cheirar a cocaína. Você se sente o super-herói quando você cheirou aquela cocaína. E aí você começa o quê? A consumir mais em menos tempo. Antes você consumia no final de semana. Agora você já está consumindo em dia de semana. Agora a dose, que era um exemplo, 2 copos, já viraram 5. Sim. E aí você começa a ver que você começa a fazer algumas coisas que você vai fazer na sua vida, você tem que ter a bebida ou a droga. Senão não vai. Senão você não vai. Vai ter um aniversário infantil lá do meu primo. Mas tem cerveja? Não, mas eu vou passar lá na favela, eu vou pegar o pó, vou deixar já no bolso. Entende? Então, assim, você começa... O prazer, você só tem ele quando você tá bebendo usando droga. Você começa a perder o prazer. Então, aí você já começa a acender um alerta. Você tá consumindo em menos tempo, você tá consumindo muito. E tudo, o lugar que você vai fazer... Eu me colocava sempre numa situação... Tem que ter. Onde eu ia conseguir usar. Sim. Eu sempre iria para algum local onde eu saberia que ali eu ia ter acesso, que eu ia dar um jeito de usar a droga, de que eu ia conseguir beber.
Caramba. E aí eu E a fui cabeça começa a funcionar só para isso, né? só pra isso, porque eu já pensava, o meu divertimento, o meu prazer era, se eu tivesse num lugar onde não tinha nada, eu ficava, vamos embora. Quero ir embora, isso daqui já deu, não quero mais. Então começou com o uso recreativo meio controlado, Uhum. e aí você Achando que estava no bebendo, controle. achando que você tá no controle, e aí você vai aumentando doses e tal, e as pessoas já começam a meio que perceber que você tá num ambiente que você tá alterado, Uhum. né? Aí algumas pessoas já começam a se afastar também de você, né? E E aí você vai vendo. quando foi que você percebeu isso daí? Que você já estava indo para um caminho que já não dá. Porque a gente acaba, mesmo que a gente não aceite, a gente percebe que está um pouquinho. Você tinha Olha, quantos anos, mais ou menos? eu tinha aí por volta de uns 24, 25 anos, que eu Uhum. comecei a perceber acidente de carro, né? Eita, começou a se envolver em acidente. Começou a se envolver em acidente, alcoolizado, né? Bebia demais, acidente de carro. Relacionamento, quem que vai ficar com você, cara? Se você não gosta nem de você, você não tá cuidando nem de você. Uhum. Você não consegue manter um relacionamento com uma outra pessoa. Sim. Você acaba perdendo o relacionamento, aí você acaba cometendo ali, um acidente de carro, mas não, mas é que aquele dia eu bebi demais. Mas aí você vai começando a perceber que você tá perdendo o controle. Aí você sai, você fala assim, meia-noite eu tô em casa, 11 horas, eu vou assistir o jogo, um exemplo, de quarta-feira. No outro dia Uhum. você tem que trabalhar. Eu vou assistir o jogo só. Você volta pra casa no outro dia, 5 horas da manhã, pô. Você tá tendo controle? Você não tem esse Nenhum, controle. nenhum. Sabe? Então você já consegue perceber que você já. Aí você fala, pô, mas é uma coisa que você sempre acha que você vai conseguir resolver. Você nunca Uhum. vai admitir, eu perdi o controle. Isso daí eu fui perceber depois, Sim. quando eu cheguei realmente no fundo do poço. Mas ali eu já estava começando a falta no trabalho, a um acidente de carro. Começa a ter um monte de desculpa também, né? Você sempre vai ter uma. Sempre tem uma resposta. Não, não fui por causa disso, não fui porque tá assim. Você sempre dá um jeito de tentar. Porque assim, o adicto, ele é muito manipulador. Uhum. É uma coisa que eles fazem de forma sensacional. Sim. Nossa, é uma manipulação. Então ele usa daquela artimanha, usa daquela manipulação. Até para conseguir droga, até para conseguir bebida, ele vai, manipula. N situações, as pessoas acabam se comovendo, acabam acreditando Faz naquilo aquele ali. drama emocional, né? Aquela coisa. Aquele drama, você pega no emocional, você se vitimiza, você quer ser uma vítima, você usa a sua doença, Uhum. né, de muleta para você se vitimizar, tal. Então essas situações, sabe? Você falou do fundo do poço. Quando foi o fundo do poço? Cara, o fundo do poço foi há 3 anos atrás. Eu já não conseguia mais parar sozinho. Uhum. Eu perdi basicamente tudo, né? Nessa época eu já tava. Eu já não voltava para casa, basicamente. Caramba. Né? Entrava em casa, saía, pegava alguma coisa, voltava pra rua. Você já era casado já? Já era Estava com casado. filho? Meu filho ainda não tinha. Minha esposa estava grávida. Na época eu lembro minha esposa um dia chorando. Ela sentada assim na ponta do sofá, eu voltei pra casa e ela tava em casa, que eu sempre ia pra casa quando ela não estava, né? Uhum. Ela falou, pelo amor de Deus, não sai pra rua de novo. E eu com aquela barrigona assim. Eu simplesmente ignorei. Nessa época eu tava bebendo 5 horas da manhã, tava esperando o bar abrir. Caramba. Já com a droga no bolso, esperando o bar abrir. Tremendo, né? Que tem Uhum. É. a dependência física, né? Uhum. Então já eu tremia muito, eu não conseguia segurar um copo, eu ficava assim. Tem uma vez que eu não consegui beber a Caramba. bebida. Eu cheguei no bar assim, olhei pro cara, isso deram umas 6h30 da manhã, eu falei pra ele, eu peguei, eu fiquei assim, ó. Aí eu falei, você tem um canudo? Caramba. Aí o cara pôs o canudo assim. Aí eu tomei de canudo. Na hora assim dava aquela, né? Mas, cara, eu sofri um acidente de carro, perdi meu carro. A minha mulher já não suportava mais a situação.
A gente tava morando junto, já meio que separado. Família já, né? Tinha desistido. Já. Basicamente, cara, por que você tá com esse cara? Eu falo com a minha mulher. O que vai te levar? Se livra dele. E assim... Você começou a virar um estorvo, né? Foi minha vida inteira. Eu tinha recaído, eu voltava, eu usava e sempre magoando as pessoas, sempre machucando as pessoas. Só que, por muitas vezes, eu me escondia atrás daquela situação, alguém vinha e limpava tudo que eu fiz. E eu achava que estava tudo bem, que eu seguia a minha vida. Né? A ajuda dessa forma, ela não ajuda. Ela não ajuda, cara. A família, ela não pode ser radical. Não pode proteger, não pode... Ela tem que ser bem clara naquilo ali. É assim, existem os dois extremos. Nenhum extremo é bom. Sim. Né, cara? Eu acho assim, você não pode, a gente chama de codependente, né? A gente tem até programas que ajudam a família, Naranon, Amor Exigente, né? Ó, programas para a família, tá? Para a família poder ajudar a entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, assim, tem a família que ela é codependente, que ela vai, passa a mão na sua cabeça, ela faz, ela corre, ela faz suas vontades. E tem aquela família que não, deixa que morre. Os dois extremos são ruins. Os dois extremos são ruins. Então você tem que mostrar para a pessoa, né? Assim, a minha família, eles deixaram, né? Minha esposa, eles deixaram eu ir e falou, ele tá se colocando nessa situação, deixa ele cavar. Vai cavando, vai cavando. Só que na hora de chegar, você quer ir para a clínica? Você vai se internar? Vai para a clínica. Então eles não viraram as costas para mim, por isso que eu falo, os dois extremos. Sim. Que ali naquele momento, se alguém tivesse virado as costas para mim, eu ia estar na rua, eu ia estar morto, provavelmente eu ia estar morto. Tudo que tinha acontecido naquela época, eu lembro da minha família reunida chorando, falando, cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? E na época, a gente não pensa, a gente não... Você não quer saber. Você é egoísta naquele momento. Você quer satisfazer o seu desejo, você quer satisfazer o seu prazer. Você só pensa em usar a substância. Ali eu perdi o controle totalmente da substância. Não conseguia mais. Pô, eu atendia cliente de multinacional. Caramba. Uma vez eu mandei um áudio pro cara, que eu fui ouvir depois. Cara, eu tava... Você não acreditou que era você que estava falando? Eu ouvi a voz pastosa falando, sabe? Eu falei, nossa, cara, eu nem lembrava disso. E você era o quê? Que você trabalhava com o quê na época? Eu trabalhava com vendas. Com venda. Eu dava um atendimento de vendas, eu fazia visitas, perdi visitas, e sempre dava uma desculpa, amanhã eu vou, aconteceu um problema no carro, sabe? Você vai vendo, você fala, cara, olha o que eu tava fazendo, olha o que eu fiz da minha vida. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu ficava pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fiz isso? E foi a hora que eu cheguei naquele fundo do poço, que eu tive essa ajuda de ir pra clínica, que eu fui pra clínica, que eu fui me tratar, que aí sim eu comecei a ver, você começa, né, a consciência começa a pesar, você começa a enxergar. E você viu que você não conseguia resolver sozinho. Não, né? sozinho eu não consigo. Sozinho nunca dá, né? Sozinho eu não consigo, não adianta. Então, assim, gente, a gente ouve muito isso daí, né? As pessoas que têm algum tipo de vício, né? As pessoas, normalmente, elas falam que eu consigo, eu paro a hora que eu quiser. Eu paro a hora Não que é eu isso? quiser. Nossa, Eu paro a hora que... Isso é verdade ou é mentira? É mentira deslavada. Nossa Senhora. As pessoas nunca conseguem vencer sozinhas. É uma guerra muito, muito pesada para você vencer sozinho. Muito forte, né, cara? A gente fala, é uma doença, né? Tem o CID. Sim, é doença, né, para isso aí, né? Já é considerado. Né? Ela é considerado doença, o adicto, né? Uma adicção. O adicto, ele é o quê? É escravo de algo. Então, assim, você acaba se tornando escravo Tá, isso é importante, até o termo, né? Quando eu comecei a conhecer vocês e comecei a inteirar realmente dos assuntos, como funcionava, o que era isso, porque para mim também era uma curiosidade, embora na minha profissão eu trabalhasse muito com isso, né? Mas eu sempre queria entender o porquê. Porque ali eu não estou lidando com um martelo, eu estou lidando com pessoas. Com pessoas. E as pessoas têm o seu motivo para estar daquele jeito. Então, às vezes, você pode ajudar com uma palavra. Às vezes só uma palavra já dá, né? Então, adicto. Explica para o nosso pessoal aí, para os nossos ouvintes aí, o que é o adicto. O adicto é o quê? Ele é escravo de algo, né?
se torna escravo daquela substância, ele não consegue mais, é uma escravidão. Então, assim, a adicção, ela é uma doença que ela não tem cura, né? Uhum. Eu costumo falar, eu vou dormir, eu vou acordar adicto, eu não vou ser curado, mas existe o tratamento, e esse tratamento é diário pro resto da vida, por isso que a gente fala só por hoje, né? Sim. Muita É um gente termo que o pessoal sempre usa, né? o pessoal sempre usa, só por hoje, né? O Narcóticos Anônimos, ele tem os 12 passos, né? Que é o que a gente implanta na unidade, né? Parte do tratamento, reuniões terapêuticas em cima dos 12 passos, né? São 12 passos ali que funciona, cara. Funciona. A gente Então, sempre esses programas, às vezes o pessoal pensa assim e fala, ó, isso não dá certo. Eu não vou porque não dá certo. Mas funciona, né? funciona, funciona. Você vai ter ali, tem as salas de reunião de NA, onde você lá você vai partilhar, você vai conhecer pessoas que vão ser uma rede de apoio. Sim, Pessoas que estão bem, que tiveram o mesmo problema que você, mas que estão bem. sim. Então ali você vai na sala, vai na reunião, você partilha, né? Uhum. Teve a situação do meu filho, né? Que Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sei que é duro. que veio essa parte que a gente está falando da sala que funciona. Então, teve esse momento, tava eu e minha esposa, ele tava mal, tava com febre, né? E a gente tinha levado ele pro hospital já uns 3 dias seguidos e a febre não baixava. E infelizmente você sabe que em muitos momentos o pessoal é virose. Virose, vai pra casa que é virose. Dá um sorinho pra ele comprar na farmácia, dá um remédio pra febre. A situação foi se agravando, foi no hospital e tal. Aí era um domingo de manhã, por volta das 7 horas, Uhum. que a gente morava no apartamento, a gente viu que ele deu o olhinho dele começou a virar assim, ele Começou a dar convulsão. por causa da febre que estava muito alta, né? Uhum. E naquele momento a gente não tava entendendo direito, é um desespero, ele tinha uns 8 meses. Pô, eu e ela desesperado, a gente pegou. Então eu tava de shorts e descalço, saí correndo com ele, né? Eu morava no 3º andar. Desci o elevador, o carro não ficava dentro do condomínio, é um condomínio. Eu desci correndo, minha esposa correndo atrás de mim. Deu com ele no colo, cara. No colo, assim. E isso daí eu tava limpo há 1 ano. Tinha feito 1 ano que eu tava limpo. Eu ia abrir a primeira clínica, a primeira unidade, Irmãos de Vida. E eu saí correndo com ele, cara. No desespero, eu fui pro carro, minha esposa começou a gritar, né? Pedir ajuda. E o carro ficava na rua do lado, assim. Uhum. O desespero era tanto que eu tava com o celular na mão, não conseguia destravar meu celular e não conseguia abrir a porta do meu carro. Eu olhando ali. E a criança dá um E desespero. ele tinha ficado lá com a minha esposa, a hora que eu cheguei, uma viatura da Polícia Militar, né, tava passando. Eu me joguei na frente do carro, falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eles se assustaram, né? Uhum. Meu filho, que eles viraram a rua assim, entraram na contramão, tinha um monte de gente em volta, o pessoal lá achando que ele tava engasgado e tal. Aí o policial pegou ele, aí a minha esposa, ela tem formação de técnica de enfermagem, fisioterapeuta e tal. Sim. Ela falou, ele está convulsionando. Só que naquele momento ela não conseguia fazer manobra, é um desespero. Os pais são Cara, complicado. você vendo Você fazer com os vídeo outros é uma no coisa, né? YouTube, você fala, não, se acontecer eu vou lá, pá, Mas na hora não você vai. esquece tudo, cara. Você não sabe nada. Você entra num desespero, Sim. num negócio sombrio. Você não enxerga, você Exato, não ouve, exato, nada. exato. O policial pegou ele, virou ele assim e tal, já foi fazendo a manobra, tal, e eu e ela naquela aflição ali atrás. Aí o policial falou, ele tá vivo, ele tá respirando. Ah, Daí pronto. eu tirei um peso das minhas costas naquele momento. Foi assim, o momento mais difícil, disparado que eu tive foi, né, eu já pensava, por que tá acontecendo isso, cara? Sabe? E deu vontade de voltar pro vício? Aí eu fui pro hospital, né, cheguei, aí
foi feita a internação, o policial me ligou, queria fazer um vídeo e tal, né, de salvamento. Falei, bacana, vamos lá. Voltei pra casa pegar algumas roupas que ele já ia ficar internado. Até então ninguém sabia o que ele tinha direito, né? Ele teve meningite. Caramba. Teve meningite, mas até então ninguém sabia Ninguém direito sabia, o que era. Teve que ir lá depois do médico e tal. Mas naquele momento eu fiz o quê? Eu fui até o bar, não com essa ideia, mas eu falei, eu vou tomar um café ali, vou fumar um cigarro, pá. Eu olhei assim, as garrafas. Aí eu falei, poxa, tava tremendo aquele desespero. Eu falei, o que resolve? Ah, tomar um gole aqui, Caramba. sabe? Já vai, essa tremedeira, Vai passar essa tudo, né? angústia, essa sensação já vai me tranquilizar. Isso 1 ano depois. Um ano depois eu falei, agora eu vou ficar calmo, eu vou resolver meu problema. Você vai resolver, porra, você vai arrumar um monte de problema. Exato. E eu lembro que eu pedi o café, o cara não chegava com o café, aí o cara chegou com o café e eu olhando, aí eu falei, ô meu amigo, quanto que deu aqui? O meu amigo, quanto que deu? Eu lembro que eu já comecei a me sentir mal, já começou a dar aquela sensação, Um troço sabe, por dentro estranho, né? eu falei, meu, eu vou sair daqui. Eu peguei o dinheiro, coloquei no balcão, assim, eu saí. Eu sentei num ponto de táxi, assim, cara. Eu juro por Deus, eu até mandei a foto, né, pro menino que eu tava falando. Eu mandei a foto na época era meu sócio Rodrigo. Ele estava abrindo clínica, tudo, né? E a gente se falava muito, eu mandei a foto assim pra ele. Aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, olha onde eu tô. Cara, eu sentei assim, ó, de frente pra sala de NA. Caramba. De frente pra sala de NA. Ele falou, vai lá, meu, vai lá. Vou ver se eu vou aí e tal, não sei o quê. Antes de eu voltar lá pra dentro do hospital, eu fui lá. Eu fui lá, tinha uma moça varrendo assim e tal, né? Preparando que ia ter a reunião. Aí eu, tudo bom, tudo bem? Você acompanhando e tal? Eu falei, que horas que é a reunião? E eu, sabe, tremendo. Assim. Nervoso. Ela falou assim, tá o horário, você tá bem? O que tá acontecendo? Eu falei, não tô bem. Não sei se meu filho vai viver, vai morrer. E eu lembro até hoje, ela falou, seu filho tá vivo. Tá vivo. Ela falou, eu perdi meu filho. Meu braço. Veio 3 enfermeiros pra tirar ele. Agradece que seu filho tá vivo. Cara, isso daí eu já... Eu falei, sabe, se toma um banho de água fria, meu filho tá vivo, pô. Ela falou, vem pra reunião. Vamos partilhar. Tal. E eu não frequentava muito na rua, não era muito adepto de reunião. Mas, cara, naquele momento foi É o que precisava, né? uma das coisas ali que salvou minha vida. Voltei pro hospital, falei com a minha esposa. Ela já preocupadíssima, né? Porque ela aguentou eu na dicção ativa, né? Que a gente fala no uso por 4 anos, aí 3 anos, né? Ela viveu eu no uso. Né? Ela não me conheceu depois. Ela me conheceu na pior fase. Né? E ela aguentou. E ela foi forte, hein? Ficou do meu lado, me ajudou, me deu força. Isso é muito importante também, cara. O relacionamento com a mulher que você vai ter, com as pessoas que você vai se relacionar. Presta atenção, cara. Toma cuidado com esses amigos. Toma cuidado com mulheres. Tudo isso daí, cara, você tem que prestar atenção. Você tem que se rodear de pessoas que querem seu bem. Sabe, a gente sempre fala. Eu fiz o básico bem feito depois que eu saí da clínica. Hábitos, pessoas e lugares. Sim. Eu mudei meus hábitos, eu mudei as pessoas e eu fui frequentar outros lugares. Meu hábito era o quê? Quando eu ainda tinha algum domínio, eu saía do trabalho, eu encontrava com os amigos, ficava no bar, amigão, né? Ficava naquele bar e tal. O que eu mudei? Aí eu falei, eu vou pra academia. Eu vou preencher esse espaço. Esse hábito que eu tinha de ficar no bar, eu comecei pra academia. Sim. Os lugares que eu frequentava, eu evitava de passar até na mesma rua. Eu dava a volta. Tem que ter esse esforço, né? Você tem que fazer. Tem que fazer. A bebida vai existir. A gente fala, não adianta você fazer mudança geográfica. Pô, qualquer lugar vai ter biqueira. Qualquer lugar vai ter bebida. Então, mudança geográfica não adianta. Sim. Mas você... aquele lugar onde você usava, aquilo lá te traz lembranças, aquilo lá te dá gatilhos. Sim. Entende? Então não frequenta.
Aquele cara que te oferecia, não vai mais atrás dele. Sabe? Muda isso. Os seus hábitos, procura fazer, preencher com alguma coisa que você goste. Uhum. Cara, vai, todo mundo tem um hobby, vai jogar bola, vai tocar violão, vai fazer uma coisa diferente. Sabe? Eu vejo assim, eu fico triste porque tem pessoas que nunca vão viver isso. Sim. O prazer de estar limpo. Como é bom você viver e não precisar de uma desculpa para ir no lugar. Que se não vai ter bebida, eu não vou. Cara, eu fui viajar com a minha família, sem bebida, sem droga, sem nada. Uma das melhores viagens que eu tive. De cara limpa, eu curti, eu vivi. E tem pessoas que não vão conseguir, cara. Sabe? As pessoas têm que se dar uma oportunidade. Você chegou a morar na rua, não? Ou passou algum período? Eu não cheguei assim a morar realmente na rua, mas eu fiquei um tempo na rua. E como é que Porque era essa vida nesse pouco tempo que você ficou? O que você percebia das pessoas que passavam? é assim, você se torna invisível, né? Você. Primeiro que você já não vai se cuidar. Você não vai cortar cabelo, você não vai fazer barba, você não vai trocar de roupa. Então eu fiquei basicamente 30 dias, a minha esposa falou. Que eu perdi até a noção do tempo, né? Uhum. A minha esposa, ela falou, meu, você ficou basicamente uns 30 dias bebendo direto e usando droga. Caramba, 30 dias, mano. Usando droga e bebendo, usando droga e bebendo. E eu tava assim, já fraco, né? A droga já nem tava mais fazendo tanto efeito, mas eu tava bebendo tanto, eu cheguei a vomitar sangue. Caramba, Eu rapaz. vomitei num balde, assim, cara, mas assim, sangue vermelho, vivo. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, vai pro hospital, você vai morrer, cara. E como, quando eu ia em casa, ela tinha uma dificuldade de lidar com aquela situação, porque ela não era novo pra ela, nunca tinha ficado com uma pessoa que fazia, e eu tentava explicar, e ela falou, meu, não tô entendendo, sabe? Então eu não queria ver ela, eu me afastava. Uhum. E aí eu comecei a ficar na rua. Comecei a ficar na rua. Ficava na rua, pra um lado e pro outro. Às vezes eu dormia assim na porta do bar. Nossa, Tava lá, cara, triste, né? eu vou falar pra você, vomitado, mijado. Tipo, de manhã o solzão batendo na cara, as pessoas olhavam assim, ó. Tipo, eu ou sentia medo, Sim. se afastava, ou simplesmente você não existe. É muito triste isso aí, né? Pra um ser humano, né? Que... Cara, naquele momento você precisa de ajuda, mas quem que vai te ajudar se você mesmo já não se ajudou, né, cara? Mas é uma situação que eu lembro. O dono do bar, ele tirava colocava o lixo pra dentro na hora que ele ia fechar o bar e me jogava pra fora. Nossa. Sabe? As pessoas, quando você realmente acaba o dinheiro, né? Acaba tudo. Você começa a ser realmente um estorvo, que as pessoas falam, meu, sai daqui, cara. Então aquele cara que era seu amigo, você não tem dinheiro pra pagar pra mim, então sai fora. Então vai pra lá. E aí você começa a querer vender celular. Aí você vende seu Entra nessa relógio. fase que é a pior coisa que Aí tem. você vende sua corrente. Aí eu nunca cheguei a pegar nada dentro de casa, né? Eu sempre tive essa consciência. Mas tem muitos que não tem, né? Mas aí você começa, cara, ó, mano, eu vou penhorar com você, depois eu venho buscar. É muito difícil, cara. E eu fiquei nessa fase que um pouco depois a minha esposa falou, meu, não tem condição nenhuma, né? Que foi quando eu fui pra clínica. Uhum. Você tá maluco, cara. Cheguei em casa um dia, ela foi me dar banho. A coitada grávida, foi me pegar lá embaixo, me largaram na portaria lá, que eles sabiam onde eu morava, que eu tava na rua jogado. Sim. Chegaram, passaram, me recolhendo, me jogaram lá na portaria, lá, me jogaram assim na portaria. E aí ligaram e telefonaram pra ela. Ela grávida, foi lá me carregar, me levou, me deu banho. Difícil, né? Muito complicado, cara, muito difícil, E a fé te ajudou? muito. Existe salvação sem você acreditar Cara, em alguma força maior que possa estar olhando por você? Não tem, não tem, não tem. Né, eu, por muito tempo, eu até neguei a Deus, sabe? Quando eu tava perdido nessa daí, que eu culpava Deus. Uhum. Que a gente, assim, eu até falo na clínica, né? É o poder superior, da forma que cada um acredita, aceita, né? O Sim. poder superior, né? Tem que ter. Né? E eu culpava Deus, então não existe, só Deus. A partir do momento que eu comecei a me recuperar, que eu comecei a me apegar a Deus, que eu comecei a orar, que eu comecei a agradecer, que eu comecei a parar de reclamar, a minha vida mudou. Nossa, a minha vida mudou de uma forma. Meu, é Deus.
É Deus. Tem que ter, né? Eu Tem falo que ter esse lado espiritual. E eu cheguei até aqui hoje, que eu tô vivo hoje, porque Deus quis e eu acho que ele deve gostar de mim, cara. Porque senão não era pra eu estar aqui. Beleza. Pessoal, se quiserem fazer perguntas aí, tá? Pode ir mandando que a gente vai tentar responder aqui dentro do possível, beleza? Maurício, você tem clínicas, né? Que você criou, são duas, né, agora, né? Isso, são dois. Irmãos de Vida, e a outra Resgatando Vidas. E você trabalha também junto com outro pessoal também, que é do Grupo Gerando Vidas. Gerando Vidas. E como é que foi que nasceu essa ideia aí? Fala em linhas gerais, bem rapidinho. Cara, como é que nasceu essa ideia? A ideia nasceu como, né? Eu fui salvo, então eu vou salvar. Sim. Né? Eu vi que era uma coisa que funciona, né? Funcionou. A gente sempre tem que dar o primeiro passo, né, cara? Depende muito da gente admitir. Eu admito que eu sou impotente perante a droga, impotente perante Tem que entender a fragilidade. Eu admito que eu tenho um problema. E isso não é errado, né? Não, cara. Isso é o certo. Isso é o certo. É aí que você mostra. Você não tem que mostrar força contra uma coisa que de repente pode ser maior do que você naquele momento ali, né? E aí Deus te ajuda a te levantar nisso tudo. Com certeza. Então, isso é fantástico. Tem que admitir. Gente, tem que perder a vergonha. Tem que falar, né? Muitas famílias, muitas pessoas escondem dos outros, não falam a verdade. Muitos não pedem ajuda, acham que é vergonhoso, acham que tem o controle. Cara, pede ajuda para não pedir socorro. É o melhor. Então Quanto é tempo, né? Quanto é tempo? Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, às vezes a gente tem conhecidos, né? Às vezes tem família, né? A gente tem problemas na própria família. E isso é importante, né? Ter essa noção na cabeça, porque isso depende muito da pessoa. Não adianta somente você falar, mas a pessoa também tem que sentir que está sendo apoiada e tem que partir dela. Sim. Né? Para poder. Certeza. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Você que trabalha com essa clínica, ela é particular ou é ONG? É particular, né? É particular. São particulares. Então vocês não recebem ajuda de serviço público ou vocês têm algum tipo de parceria? Não. É autônomo mesmo? É autônomo. Quem foi a pessoa que mais te apoiou nesse processo todo de recuperação? Minha esposa. É a pessoa que tem que estar do nosso lado. O que mudou na sua vida desde que você parou? Cara. Mudou a sua vida, né? Eu nasci, antes eu costumo falar que eu não vivia, eu sobrevivia. Sim. Tava sobrevivendo, agora eu tô realmente vivendo. Agora eu tô vendo. Você como adicto, você ainda sente vontade? Sinto. Você vai sentir para sempre. Você tem abstinência, irritabilidade. Cara, às vezes e isso é muito importante, tá? Você se perceber. Sim. Tô irritado, tô não sei o quê. Opa! É o sinal. Vou partilhar, vou buscar ajuda para eu não usar. Mas isso o tempo todo, né? Isso vai ter para sempre. Vou sempre sentir vontade. E quando foi o momento que você viu que você conseguiu vencer? Vencer não, né? A gente não fala nem que vencer porque você é uma luta diária, que nem você está falando. Diária. Mas quando você sentiu que você estava retomando o controle da sua vida? Que você falou, não, agora eu tô caminhando. Eu acho que foi um despertar meio que espiritual mesmo, cara. Isso né? foi uma coisa meio que comigo com Deus, assim. Foi um momento que eu tive ali, sabe? Foi espiritual, cara. Foi Deus. Foi uma força além, né? Não era só o físico nem só a vontade, era alguma coisa que realmente... Foi realmente uma força além, cara. Muito bom. Foi a virada de chave ali que eu tive, que realmente eu falei, opa, parou. E a gente tem que fazer, as pessoas às vezes elas falam, eu vou fazer por fulano, eu vou fazer pela minha mãe. Não, você faz por você. Primeiro você pensa em você. Né? Porque às vezes, se você vai se colocar em situação de risco, ir num local, no aniversário, tal, onde você não está preparado para ir, porque você vai querer agradar as outras pessoas. Pense primeiro em você. Sempre pense primeiro em você. Se coloque em primeiro lugar. Porque o maior prejudicado vai ser você. E se você não estiver bem, você não ajuda mais ninguém. Sim. Se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar a minha família? Não tem como. Então, a gente tem que se manter e tem que ter essa consciência. Faça por você. A parte da família.
A família tem que estar sempre dando apoio. A família, quando percebe alguma coisa assim, ela procura já ajuda fora. Porque, pelo que a gente conhece, pelo que você já falou, né? Pelo pouco da gente já ter conversado, a família também adoece, né? Muito. Então, o que a família tem que perceber nisso aí? Porque às vezes a pessoa se sente impotente de resolver uma situação e aquilo acaba causando um problema para a família também. Sim. A família ela pode procurar apoio direto para ela mesmo, né? A mãe, uma esposa, é interessante ela procurar esse apoio para aprender a lidar com aquilo. Sim, ela deve procurar apoio. A família sofre muito, às vezes. Sim. Quando eu tô no uso, eu não tô sofrendo naquele momento, né? Eu tô ali fazendo uso da substância, mas a minha família tá. Né? O meu irmão, minha irmã, quando eu sumia, uma semana, 15 dias, ia lá, me dava um abraço, chorava. Cara, pelo amor de Deus, não faz mais isso. Sabe? Minha O mãe, sofrimento é partilhado filho, com todos, pelo né? amor de Deus, onde você tá? Imagina aquela angústia, você não sabe se ele tá vivo, se ele vai voltar. Sabe se vai voltar ou não. Sabe? E não existe segurança. Cara, não existe dose segura, não existe, eu vou Eu usar paro a hora isso, que eu quiser. eu vou beber isso. Não existe. Então a gente nunca sabe se a gente vai voltar para casa ou não. É triste, cara. A droga tira primeiro o dinheiro ou a identidade da pessoa? Acho que os dois caminham junto, cara. Tudo, né? É Você tudo numa começa a paulada perder só, né? tudo junto. Você não é mais você acaba se transformando em outras pessoas. Suas atitudes, cara. Qual é o maior mito sobre a dependência química? Cara, o maior mito que eu posso dar só um gole. Que eu posso Tô no controle. usar um pouquinho. Tô no controle. Não existe. Cara, eu vejo gente falando, não, mas eu vou sair daqui, cara, tá internado, eu vou só tomar uma cervejinha. Eu posso. Quanto tempo, mais ou menos, de internação, assim, que é lógico, depende muito da pessoa, mas quanto tempo de internação, em média, mais ou menos, a pessoa deve passar para ter certeza, né? O indicado hoje, inclusive por estudos, tudo, são 6 meses, né? Tá. Porque assim, 45 dias você vai cortar a sua compulsão, aquela vontade Mais forte, né? agressiva de usar, né? E começar, a sua cabeça não tá bem. Aí 90 dias você desintoxicou. Então é o período de cortar a compulsão, 45 dias. 90 dias desintoxicação. E aí você tem mais 90 dias de conscientização. Nossa, isso é um trabalho constante, é hein? aí que começa a entrar na sua cabeça. Hoje na clínica a gente tem o terapeuta, a gente tem a psicóloga, a gente tem o psiquiatra. Né? Eles trabalham em conjunto para você voltar aí, né? As ideias, a sua... Tem as rotinas. Sim, para você retomar a sua vida, começar a retomar o controle. Você perde tudo, né, cara? Você não tem mais horário para nada, você não faz mais. Então você tem que voltar a ter normas e regras para você ser inserido na sociedade novamente. Né? E isso é importante. E eu sempre falo, cara, trabalhar e pagar boleto é obrigação de todo mundo, parceiro. Sim. Você tá aqui, vamos fazer uma conscientização, sai daqui um ser humano melhor. Hoje eu tento ser o melhor pai que eu posso, o melhor filho, o melhor marido, um ser humano melhor. A gente tem que focar em ser um ser humano melhor, né? Tentar ajudar o próximo, oferecer essa ajuda. Com certeza, isso aí é essencial. Isso é uma doença muito triste, né? Bom, estão elogiando a gente aqui, elogiando você aqui. Obrigado. Obrigado por trazer a sua história e poder encorajar famílias que estão passando por isso, para elas saberem que elas podem vencer igual a você. Então, você é um exemplo bom, é um exemplo positivo, né? É isso que esse programa traz aqui para todos. A gente está trazendo pessoas que fazem além, né, daquilo que realmente elas deveriam fazer. Elas têm as obrigações dela, mas ela faz além disso tudo aí. E você faz além, né? Você toma uma posição diferenciada nisso tudo, porque você viu dentro da sua fraqueza, dentro dos problemas que você passou, uma oportunidade de poder ajudar as pessoas também que estão passando por isso, através do exemplo e através de tratamento adequado, né? Pode passar um pouquinho para os nossos ouvintes aí, onde estão suas clínicas, se por acaso tiver alguém precisando de ajuda, para onde elas podem entrar em contato. Já deixo já de antemão aberto, né, os contatos aí pelos meus canais aí de comunicação, para aqueles que quiserem ter
o contato direto com a clínica para passar para a gente e a gente fazer o encaminhamento para o Maurício aí. Mas passa um pouquinho do endereço aí para a gente fazer o nosso encerramento. É isso aí, pessoal. A gente tem hoje as 2 unidades, né? Irmãos de Vida, CT Resgatando Vidas. As 2 ficam localizadas em Cotia, são unidades masculinas, né? A gente pretende em breve aí expandir também, ajudar o público feminino, né? Que a gente sempre costuma falar, todas as vidas importam. Né? A gente tem o grupo Gerando Vidas também, parceria aí com o Bruno, com a Diana. Tem uma moradia onde a gente consegue oferecer ali um trabalho para quem está precisando, dar esse suporte pós-recuperação também. Então a gente está com as 2 unidades. Quem precisar, quem quiser ajuda, pode procurar aí pelo canal, falar com o Márcio, a gente entra em contato e a gente vai ajudar. Aproveitar aqui e deixar um... Posso deixar? Pode, claro, à vontade. É só o momento aí agora. Eu te amo, viu? Meu filho essa daí é guerreira, né, cara? Essa daí é guerreira. Não, as mulheres na nossa vida têm uma função, assim, muito importante. Minha mãe, amo muito ela. Isso. Me ajudou muito também, sempre comigo, meu pai, todo mundo aí, gente. Mandar um abração lá pros meninos que estão lá na unidade. Isso. Eles estão assistindo? Deve estar, né? Eu espero que você esteja assistindo, viu? O restante aí do pessoal, Marcão, Emerson, todos os meninos aí que muito me ajudam. A Rita, nutricionista, minha psiquiatra. Se tiver alguém querendo ajudar, e se tiver alguém querendo ajudar como voluntário, alguma coisa, é possível? É possível sim. Toda ajuda é bem-vinda. Doações também a gente aceita. A gente tem, hoje... uma das unidades é uma vaga semissocial que a gente fala, né? Por todo o apoio ali que a gente tem, os profissionais que a gente tem. Então, se alguém quiser fazer a doação, se alguém quiser ajudar... Doação de trabalho ou doação de materiais, doação, né? de alimento, de roupas, essas coisas a gente também usa bastante. Então, assim, é um trabalho que não é fácil, né? A gente está lidando com vidas, é um trabalho muito sério, né? Então, a nossa intenção aí é sempre ajudar a recuperar o máximo de vida que a gente conseguir. Encerrando, quantas pessoas estão dentro da clínica nesse momento, por exemplo, ajudando, trabalhando lá, né, sendo recuperadas? De acolhidos? Isso, os acolhidos. Acolhidos, hoje eu tenho a capacidade de uma delas está com 45 acolhidos, a outra tem próximo de 40 acolhidos. Quase 100 pessoas aí, né? São quase 100 pessoas. Né? A gente trabalha ali tem um número de vagas, né? Conforme o espaço. Sim. Se Deus quiser, vai aumentar mais. A gente vai abrir a terceira. Aí, né? A gente está em busca aí e continua ajudando a salvar o máximo de vidas possível. É possível sim se recuperar, é possível sim se levantar, é possível sair do fundo do poço. Beleza, mano. Sair de lá. Show de bola. Meu amigo, parabéns, tá? Obrigado, Marcelo. Teu trabalho é exemplar, por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui, que é um dos temas que eu gostaria realmente de falar, né, para todo mundo aí, porque é um mal que assola a nossa vida moderna, principalmente, e não é o final, às vezes pode ser o começo de alguma outra coisa. Pode ser o começo. Então a gente consegue fazer com que muitos dos problemas possam ser trabalhados da maneira correta e a gente pode realmente salvar vidas, tá bom? Maurício, brigadão, cara, um prazer ter recebido você aqui, tá? Obrigado, gente. Tamo junto aí. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, mais alguma coisa que queiram fazer aí, podem acionar pelo canal, mandar pelo nosso e-mail, pelo YouTube. Avisa pra gente que a gente tira as dúvidas. E o dia que vocês quiserem visitar lá a clínica do Maurício lá para poder saber como é que funciona isso, todo mundo está convidado aí. Pessoal, obrigado aí, uma boa noite para todos e até a próxima quarta, hein? Você assistiu Programa Acima do Dever. Apresentação, Inspetor Márcio Silva. Até a próxima quarta-feira, às 19h30, você tem um encontro marcado conosco, aqui, na sua rede social. Obrigado por sua audiência e até lá!